Eu acabei de assistir o terceiro episódio de Alien Earth e esse episódio ele não trouxe muitos acontecimentos, mas ele acabou dando espaço para outros personagens, já que a Wendy acabou ficando de escanteio nesse episódio. A série aproveitou essa oportunidade para desenvolver os outros personagens, pelo menos um pouco deles, e também mostrar os caminhos que a série vai tomar daqui para frente. O episódio anterior terminou com a Wendy indo atrás do xenomorfo que tinha pegado o seu irmão, e aqui ela até consegue encontrar o seu irmão e os dois juntos conseguem combater a criatura, só que eles saem muito feridos. Eu fiquei me perguntando o motivo do xenomorfo ter atraído a Wendy, por que ele fez isso? No episódio passado, tinha dado a entender que o xenomorfo atacou o Hermes para proteger os ovinhos, que é um comportamento padrão dessas criaturas. Eles protegem a rainha e os ovos. Mas como a gente viu aqui no episódio, o xenomorfo atacou o Hermit para poder atrair a Wendy. E por que ele fez isso? Ficou esse mistério ali no episódio. Será que ele fez isso por conta dela conseguir sentir eles, ter uma certa conexão com o xenomorfo? No episódio passado tinha dado a entender isso, só que esse terceiro episódio ele escancara de vez que ela tem uma conexão com essas criaturas. Ela não só os escuta, mas também sente o que eles sentem. Então o xenomorfo pode ter se sentido ameaçado pela Wendy e por isso tentou atrair e matar ela, talvez, não sei, ficou esse mistério aqui no episódio que vai sendo construído aí ao longo deles. Só se passaram 3 episódios e o Hermit só se ferrou, ele foi morto quase 2 vezes, tomou um choque, um baita choque, capaz de derrubar um xenomorfo, então não é pouca coisa, foi perfurado, e se isso tudo já não fosse o suficiente, o pessoal da Prodigy ainda tirou um dos pulmões dele. Após a luta com a criatura, ele saiu muito ferido, e a equipe ali da Prodigy o salvou, mas acabou tirando um dos seus pulmões para poder cultivar um embrião de xenomorfo. Aparentemente, quando você é infectado pelo facehugger, ele deposita um embrião no pulmão do ser vivo. Ali a criatura se desenvolve e cresce. Aqui eles só adiantaram o processo, tiraram o pulmão do moleque e colocaram o embrião dentro. Só espero que até o final da série ele fique vivo, porque se já nesses 3 primeiros episódios o maluco só tá se ferrando, eu não sei nem o que a série aguarda para ele até o final dela. Então eu tô torcendo para que ele fique vivo até o final. Após conter a fuga das criaturas, o Curse ficou responsável por fazer experimentos envolvendo elas, e aparentemente ele gostou, porque foi a primeira ordem que ele recebeu do Boy Cavalieri sem ele retrucar ou fazer uma cara de insatisfeito. E a gente não sabe muito bem qual é a vibe desse personagem, qual é os planos dele, porque ele recebe algumas ordens ali do Boy Cavalieri e ele atende, mas a gente vê que ele não curte muito, ele fica meio que insatisfeito, e a gente não sabe qual é a vibe desse personagem, porque tem um momento aqui no episódio que eu até achei que ele deixaria o Boy Cavalieri ser infectado por algum ovo aqui do xenomorfo, mas ele acaba impedindo. Então esse é um personagem ali meio que misterioso ali que a gente tem que ficar prestando um pouco atenção nele. Uma coisa que eu nunca consegui entender é como os personagens ficam tão vislumbrados olhando os ovinhos ali do xenomorfo, a ponto de botar a cara em cima do ovo ali, mesmo que ele se abra, o pessoal ainda continua olhando. Eu não sei o que tem de curioso naquele troço ali que prende tanto a atenção dos personagens assim, tá ligado? E isso sempre me deixou muito curioso em relação à série, tá ligado? Eu não consigo entender isso. Como eu tinha mencionado, esse episódio ele abriu espaço para desenvolver as outras crianças. E aqui a gente vê a Curry tramando contra a Wendy, quando ela tenta fazer a cabeça do Boy Cavalieri para tentar conseguir o posto de favorita da Wendy. E ela faz isso despertando a curiosidade do Boy Cavalieri, se mostrando intelectualmente igual ou superior ao Wendy, assim fazendo o Boy ficar instigado com a possibilidade de ter encontrado alguém do mesmo nível intelectual dele, que é algo que ele tá procurando, como ele já tinha mencionado no episódio passado. É durante essa conversa que a gente consegue entender um pouco mais da forma que o Boy Cavalieri pensa, quando ele explica o que é uma criança prodígio. Crianças são geniais por conta da imaginação dela, e conforme elas vão crescendo, ela vai perdendo essa genialidade, porque enquanto a gente vai se tornando adulto, a gente perde aquela imaginação fértil que a gente tinha quando era criança. Então, uma criança prodígio só pode ser chamada assim enquanto se manter como criança. É por isso que o Boy não quer crescer, porque senão vai perder a sua genialidade. Por isso ele age igual uma criança e dedicou 1 década para realizar esse projeto de colocar a mente de um ser humano em um corpo sintético, porque ele tem medo de perder sua genialidade ao crescer. Por isso que ele não quer crescer, por isso que ele é o nosso Peter Pan da série. É dessa forma que a série está traçando um paralelo entre o Peter Pan e o Boy Cavalieri. Essa fala do Boy não é a única que vale ressaltar. Ele também comenta aqui que nem todo mundo lidaria muito bem com essa ideia de trocar de corpo, que é o caso da Nibs. A gente vê que ela não conseguiu assimilar muito bem ainda essa nova vida dela, porque ela ainda tem medo de morrer e ficar doente, e até compreensível, né? Ela era uma criança que estava ali quase morrendo por conta de uma doença terminal, e agora ela trocou de corpo, então ela não está conseguindo lidar muito bem com essa nova vida dela, ela está com uma certa dificuldade para poder assimilar isso, e é muito compreensível, né, cara? Ela é uma criança, se já seria difícil para um adulto entender
entender isso, imagine para uma criança. Então ela tá tendo uma certa dificuldade para assimilar, e a gente vê que durante esses 3 primeiros episódios, ela ficou muito mexida após ter sido atacada por uma das criaturas, porque ela cogitou a possibilidade de que ela iria morrer. Então a gente vê que ela tá muito mexida em relação a isso, ela tá tentando ainda assimilar a situação da nova vida dela aí. Nesse episódio, o Slytherin e o Sam, acho que é assim que se pronuncia o nome deles, ou um nome complicado que tem, eles são abordados pelo Morro, que após baixar todos os dados ali da Maginot, ele coloca um transmissor no Slytherin. E ele fez isso por quê? Que é dessa forma que ele vai conseguir conversar com o garoto. O Morro já entendeu que aquilo ali é uma criança no corpo de um adulto. Então ele vai manipular o Slytherin para conseguir de volta as criaturas, porque como o Morro mesmo falou, esse é um trabalho de uma vida inteira, e ele já sacrificou muita coisa atrás desses bichos. Então ele está disposto a fazer de tudo para recuperar eles de volta, e é dessa forma que ele vai manipular o garoto. Nesse episódio, o Morro ele fala duas coisas aqui muito interessantes. A primeira foi que a tripulação dele encontrou esses ovinhos de xenomorfo em uma lua. Será que foi LV-426? Porque se foi nesse lugar, a série ia se conectar diretamente com o filme original. Sim, a série explicaria como a Weyland sabia que os ovos de xenomorfo estavam em LV-426 e por conta disso alterou o percurso da nave lá do pessoal do filme para aquele lugar. Assim a série explicaria de como eles sabiam e por que eles alteraram o curso da nave. Outra coisa que ele menciona é que eles foram sabotados, e isso que ocasionou a queda da Maginot e libertou os bichos ali. Então pode ter sido um dos tripulantes ali que talvez não estavam satisfeitos, como eu já tinha mencionado no episódio passado, não estava satisfeito em carregar aquelas criaturas e tentou se livrar delas, e consequentemente acabou libertando uma delas e a nave caiu. Então eu posso ter acertado em relação a isso. O bom desse episódio é que ele dedicou um tempo para poder desenvolver os outros personagens. Ele deixou o Andy de lado ali, deixou ela um pouquinho de lado, tirou ele para poder mostrar um pouco mais dos outros personagens. E dos garotos perdidos ali, o único que não teve muito espaço é o Totos, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. A única coisa que a gente sabe dele é que ele queria ser um cientista, e a maioria das cenas ele tá ali de canto ali anotando alguma coisa num caderninho. Tirando isso, a gente não sabe nada sobre ele. O Slytherin e o Sam, eles também não têm muito espaço. Mas o pouco que a gente vê deles, a gente vê que eles são muito brincalhão. Os dois sempre são juntos, eles são muito unidos. Então a gente tem, querendo ou não, alguma coisa em relação a esses personagens. E como a gente viu aqui nesse episódio, o Slime deve ganhar um pouquinho mais de espaço, porque o Morro vai acabar manipulando ele, através da conversa ali entre os dois. Uma coisa aqui que eu não gosto da série, eu já vi outras pessoas também comentando, e eu tenho que concordar, é o fato dos personagens serem crianças, e isso gera um certo afastamento. Porque tem vários momentos ali que, por conta das brincadeiras, por conta do jeito que eles agem ali, por serem criança, isso gera um certo afastamento. Eu concordo, tem momentos ali que eu não gosto tanto assim. Mas tirando isso, ainda assim eu tô curtindo a série, eu tô gostando de ver as coisas que eles estão apresentando aqui. E vocês aí que estão assistindo a série, o que vocês acharam? Vocês estão gostando, não estão gostando? O que vocês acharam desse terceiro episódio? Comentem aqui, eu quero ouvir a opinião de vocês. E já que eu falei tudo que tinha para falar, o vídeo vai terminar por aqui. Até uma próxima e tchau.